Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Rocha. Vamos lá terminar essa provinha da Escola Naval 2017. Estamos aí na parte 2, questão de número 31. Na provinha passada a gente parou na questão 30, beleza? Vamos lá dar uma continuada e fala o seguinte, na 31. Uma partícula localizada em um ponto P do vácuo, em uma região onde há um campo eletromagnético não uniforme, sofre a ação da força resultante Fe mais Fm, em que Fe é a força elétrica e Fm é a força magnética. Então, galera, ele está dizendo nessa questãozinha aqui, ó, que a força resultante sobre uma determinada partícula é a força elétrica mais a força magnética. Lembrando lá da nossa aulinha de eletricidade e magnetismo, que essa força elétrica é Q vezes E, e a nossa força magnética é Q V T. Tranquilinho até aí? Beleza. Continuando. Desprezando a força gravitacional, pode-se afirmar que a força resultante sobre a partícula será nula se... Então ele quer saber em que situação essa força resultante vai ser nula. Óbvio que a letra A é a correta, porque ele fala assim, ó, será nula se a carga elétrica da partícula for nula. Claro, se a carga for zero, a força elétrica é zero. Se a carga for zero, a força magnética é zero. Então é claro que a resultante, que é a força total, tem que dar zero. Então, a força resultante sobre a partícula será nula se realmente a carga elétrica da partícula for nula. Ficamos aí com a nossa letra A. Belezinha? Vamos lá para a nossa outra questão, que é a questão de número 32, que fala o seguinte, galera. A figura acima exibe um satélite binário de estrelas, isolado, que é composto por duas estrelas de mesmo tamanho e de mesma massa mzão. O sistema é estável, gira em torno de seu centro de massa, com um período de rotação constante, Dzão. Sendo Dzão a distância entre as estrelas e G a constante gravitacional universal, assinale a opção correta. Então, galera, as opções começam aí com uma expressão matemática e depois algumas frasezinhas que ele está falando aí, né? Então, vamos lá, galera. Se você isolar uma das estrelas, deixa eu dar um zoomzinho aqui, tá? Por exemplo, essa estrela aqui em cima, a única força que vai promover o seu movimento circular é a força de atração gravitacional entre as duas, né? É essa força aqui, ó, que eu vou chamar de força gravitacional. E como essa força gravitacional está apontando para o centro, a gente vai dizer que ela faz o papel de centrípeta. Lembrando, né, que a distância entre as duas estrelas aí, ele chama de Dzão, né? E aí, se a distância entre as duas estrelas é Dzão, é claro que o raio vai ser D sobre 2, tranquilo? Outra coisinha, se essa força gravitacional aí vai sempre apontar para o centro, fazendo o papel de centrípeta, é claro que a velocidade das estrelas vai ser constante, estou falando da linear, né? É claro que a velocidade angular também vai ser constante, é claro que a energia cinética e a energia potencial, consequentemente a energia mecânica do sistema, serão também constantes, né? Com isso já dá para a gente eliminar algumas opções mesmo sem fazer conta. Por exemplo, na letra A, ele está falando aqui que o vetor velocidade linear em relação ao centro de massa é constante. Não, o vetor não é constante, porque o vetor implica em módulo, direção e sentido. Então, o que está acontecendo à medida que uma estrela gira em torno da outra? É que a direção do vetor velocidade está mudando. Então, o vetor está variando. A única coisa que não está variando é o seu módulo, não é? Então, a letra A já seria falsa. A letra B, ele fala assim, ó, a velocidade angular de cada uma das estrelas é constante, beleza. A energia cinética do sistema também é conservada, beleza. Aí, deixa eu ver, a letra C também está no páreo. A letra D, ele fala em vetor, a gente já pode eliminar, então essa aqui ó, a gente pode eliminar. Essa aqui a gente pode eliminar. Deixa eu ver se dá para a gente eliminar. Papel é constante, energia mecânica é conservada. Não, ficamos com essa daí. Essas três que sobraram aí. Agora vamos lá. Vamos ter que fazer uma continha aqui. Deixa eu ver se a gente arruma um espaço aqui embaixo. Então, essa força gravitacional
vai fazer o papel de centrípeta. Força gravitacional, pela lei da gravitação universal, é G, massa da primeira estrela, massa da segunda, distância entre elas ao quadrado. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r ou m ômega ao quadrado r. Então, m ômega ao quadrado r. Então, vai ficar g m ao quadrado sobre d ao quadrado. Isso vai ser m vezes... O ômega, você sabe que é 2π sobre período, não é isso? Isso, ao quadrado. E o raio é metade do dzão. Beleza, galera. Então, vai ficar o seguinte, g m2 d2, isso vai ser m vezes 4π2 T2 vezes D sobre 2, beleza? Então, vamos lá. Uma dessas massazinhas aqui, deixa eu trocar aqui rapidinho, galera, para a gente simplificar. Uma dessas massas, você tira com essa aqui. O nosso 4 você tira com 2 e aqui vai ficar 2. Voltando para o nosso vermelho ali e cruzando essa historinha, você vai ter aqui G, M, T ao quadrado, isso vai ser igual a 2π2 d ao cubo. Então tá lá, gmt ao quadrado, 2π2 d ao cubo. Só pode ser, só sobrou aí, galera, letra A. Olha lá, letra A fala exatamente isso. Gmt ao quadrado igual a 2π2 d3. Opa, perdão, tô doidinho. Deixa eu apagar aqui, galera. Só pode ser aqui a nossa letra B de bola. Então, GMT2 igual a 2π2d3, a velocidade angular de cada uma das estrelas em relação ao centro de massa do sistema é constante, a energia cinética do sistema é conservada. Beleza. Show de bola. Vamos lá continuar, galera. Botar isso aqui para cá. Vamos lá para a nossa questão de número 33, que fala o seguinte. Analise a figura abaixo. A figura acima ilustra 4 fontes sonoras pontuais F1, F2, F3 e F4 isotrópicas, uniformemente espaçadas, de Dzinho igual a 0,2 metros ao longo do eixo X. Um ponto P também é mostrado sobre o eixo X. As fontes estão em fase. O que significa isso, galera? Quando uma está emitindo uma crista, a outra também. Quando uma está emitindo um vale, a outra também. Então, elas não estão defasadas, tá? Estão em fase. Isso traz consequência para as condições de interferência construtiva e destrutiva. Se elas estão em fase, é um padrão de fórmulas. Se não estão, você inverte esse padrão, tá? Lembrando. E emitem ondas sonoras na frequência de 825 Hz, com a mesma amplitude de azão e mesma velocidade de propagação, 330 metros por segundo. Suponha que, quando as ondas se propagam até P, suas amplitudes se mantêm praticamente constantes. Sendo assim, a amplitude da onda resultante no ponto P é... Galera, então, como ele deu aí a frequência, né? Deu aqui a nossa frequência. Deu a velocidade? Vamos começar calculando o nosso lambda aí pela equação fundamental da onda. Vou botar aqui em cima, tá, galera? Que é V igual a lambda vezes F. A velocidade é de 330. O lambda nós queremos e a frequência aí é de 825. Então, nosso lambda será de 330 dividido por 825, que dá 0,4 metros. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá, galera. Vamos relembrar. Como as fontes estão em fase, pelo que ele está falando, vamos relembrar as condições para interferência construtiva e destrutiva. Então, aqui, interferência construtiva, interferência destrutiva. Então, para que aconteça interferência destrutiva lá no ponto P, a diferença nos caminhos percorridos pelas ondas tem que ser múltiplo par de meio lambda. Para ocorrer interferência destrutiva, a diferença nos caminhos percorridos tem que ser múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Lembrando, né, galera, onde o lambda sobre 2, como nós já calculamos o lambda, vai ser 0,2. Só que 0,2, galera, olha que interessante, coincidentemente, é esse D aqui, ó.
é essa distância entre as fontes. Qual é a consequência disso? Vamos lá. A fonte F4 vai emitir uma ondazinha que vai percorrer essa distância aqui, ó, que você está vendo aqui, ó. Olha lá. Tudo bem? Que vai até o ponto P. Então, essa fontezinha aqui vai percorrer essa distância aqui, ó. Perdão, essa onda. Agora, a onda emitida por F3 vai percorrer essa distância aqui, vamos supor, x, mais essa distância d. Então, essa onda que parte de F4 vai percorrer x. A que parte de F3, d mais x. Então, a diferença nos caminhos percorridos entre elas vai ser d. Ou seja, a diferença nos caminhos vai ser 0,2. E para aparecer um delta igual a 0,2, só se a gente estiver trabalhando com a condição de interferência destrutiva para i igual a 1. Porque para i igual a 1, você vai ter exatamente a diferença nos caminhos percorridos, igual a lambda sobre 2, que é 0,2. Então, trata-se de uma interferência destrutiva. Então, como a diferença entre os caminhos percorridos entre a onda que parte de F3 e a onda que parte de F4 é igual a D, que representa um múltiplo ímpar de 0,2, já que é 1 vezes 0,2, a interferência em P vai ser destrutiva devido a F3 e F4. Pelo mesmo raciocínio, chegamos à conclusão que vai ser interferência destrutiva entre F1 e F2. Logo, o ponto P ele sofrerá interferência destrutiva. Ou seja, significa que está chegando simultaneamente, a cada instante, uma crista de uma onda com o vale de outra onda e se anulam. Então, resposta correta, letra A. Belezinha, tá aí, galera? Bom, questão 34, ela foi anulada, tá? A gente pode pular aí. Só um detalhe curioso para quem depois for tentar fazer, porque dá para ela fazer, né? Só não tem gabarito, é que nessa situação aí, esse corpo AB sofre ação de 3 impulsos, tá, galera? Que o corpo A está no líquido 1 e o corpo B está no líquido 1 e no líquido 2. Então, tem 3 impulsos para cima, equilibrando 2 pesos para baixo. Dica para quem for tentar fazer essa questãozinha aí, tá? Vamos lá para a nossa questão de número 35, que fala o seguinte: analise o gráfico abaixo. O gráfico acima representa a posição x de uma partícula que realiza um MHS em função do tempo. Ora, galera, só olhando para esse gráfico aí você já sabe qual é a amplitude desse MHS, olhando para o eixo vertical que ele chama de x. Então, essa ondinha senoidal aí vai oscilar entre mais 2 e menos 2. Então, você já sabe aí que essa amplitude vai ser mais ou menos 2, né? Então, vai oscilar entre mais 2 e menos 2. Então, se você quiser o módulo de A, vai ser aí 2 centímetros. Por que é importante você saber isso no MHS? Porque você sabe que nos extremos a velocidade é zero. Então, em x igual a mais 2 e em x igual a menos 2, você sabe que o corpo tem que parar para retornar, não é? Para continuar o MHS. Então, em x igual a mais ou menos 2, ó, em x igual a mais ou menos 2, com certeza a velocidade tem que dar zero. Continuando. A equação que relaciona a velocidade V em centímetros por segundo da partícula com a sua posição x já dei a dica, galera. Só é você pegar a opção onde, se você substituir x igual a mais ou menos 2 nela, você vai obter um V igual a zero. Isso só pode ser na letra D. Então é interessante você notar, eu sempre falo isso para meus alunos, que questãozinha de MHS de múltipla escolha envolvendo a equação, é muito mais tranquilo você começar pela resposta. É melhor do que você desenvolvê-la completamente para chegar na resposta. Mas, uma dica, se você quiser fazer depois sozinho e montar a equação, dica, começa pela equação de Torricelli do MHS. Tá? Se você lembrar da equaçãozinha de Torricelli, que é aquela equação que relaciona velocidade e posição, você mata essa questão tranquilinha. Beleza? Show! Vamos lá para a nossa questão de número 36, que fala o seguinte, galera. 2 balões meteorológicos são lançados de um helicóptero parado a uma altitude em que a densidade do ar é 1 kg por metro cúbico. Os balões, de pesos desprezíveis quando vazios, estão cheios de ar pressurizado, tal que as densidades do ar em seus interiores valem 10, balão de volume V1, e 2,5, balão de volume V2. Desprezando a resistência do ar,
Se a força resultante atuando sobre cada balão tiver o mesmo módulo, para aí, galera. Força resultante atuando sobre cada balão. É claro que só tem duas forças atuando sobre os balões, né, galera? É empuxo e peso. Então, vamos lá. Se a força resultante atuando sobre cada balão tiver o mesmo módulo, a razão V2/V1 entre os volumes dos balões será igual a... Então, qual é a resultante se só atuam duas forças? É uma menos a outra, não é? Então, a gente vai fazer que P1 menos E1 tem que ser igual a P2 menos E2. Professor, poderia ser o contrário? E1 menos P1 igual a 2 menos P2? Pode. Não tem problema nenhum. Então, quando esses balões forem lançados do helicóptero, né, ou seja, abandonados, o que você quiser, só essas duas forças atuam e ele vai se mover com uma resultante igual a diferença entre elas. Agora é só desenvolver essas fórmulas aí. Vamos lá. Lembrando que tanto peso quanto empuxo tem a mesma fórmula, por incrível que pareça, que é dGv. Só que no empuxo, esse D é a densidade do meio circundante e o V é o volume submerso. No peso, quando a gente usa dGv, essa densidade é a densidade do corpo e esse V é o volume do corpo. Então, no peso 1 vai ficar, vamos lá, galera, aqui nessa historinha, vai ficar ρ1 GV1 menos empuxo, galera, ρg. Se bem que ele fala aí... Menos ρg V1, porque o balão vai estar todo submerso. P2, ρ2 GV2, não é isso? Menos ρ0 vezes G vezes V2. Agora é só a gente substituir, galera. Tá aí. Vamos cortar aqui a gravidade. Você já pode cortar. E agora, substituindo essa historinha, vai ficar ρ1, que vai ser 10V1 menos. Lembrando que o ρ0 é 1, nem precisa botar. V1. Isso vai ser 2,5V2 menos V2. Então, você vai ter 9V1 igual a 1,5V2. Ele quer V2 sobre V1. Então, V2 sobre V1 vai ser 9 por 1,5, galera. 9 por 1,5 é 6, né? Então, tá aí. Resposta corretinha, letra B de bola. Questãozinha tranquila, né, galera? Então, vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 37. Pelo jeito, uma questãozinha aí envolvendo estática, né, do corpo extenso. Então, vamos embora. A figura acima ilustra uma haste homogênea OA de comprimento 5 metros. A extremidade O da haste está presa a um ponto articulado. A extremidade A suspende um bloco de massa 2 kg. Conforme a figura, o sistema é mantido em equilíbrio estático por meio de um fio preso à parede no ponto B. Considerando os fios ideais, sabendo que a força que o fio faz na haste tem módulo 15 raiz de 2, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a densidade linear de massa da haste. O que é isso, galera? Razão entre massa e comprimento, né? O comprimento da haste a gente já tem que é 5 metros. Ele deu aqui, ó. Vamos achar primeiro a massa dessa haste. Bom, em quilogramas por metro, já deu a dica da fórmula, né? Quilograma por metro, massa por comprimento. E o módulo da componente vertical da força em newtons que a haste faz no ponto articulado. Belezinha, galera. Vamos tentar isolar essa haste aqui e ver que forças atuam sobre ela, né? Primeiro, a gente vai ter aqui uma tração. Essa tração aqui, que ele já fala que vale 15 raiz de 2, beleza? Depois você tem aqui um pezinho. Se a massa é 2, aqui é claro que você vai ter um peso de 20 N. No meio da haste, você tem o pezinho dela aí, que eu vou chamar de P. Tranquilo? Aqui na extremidade O, eu vou gerar duas componentes aqui, né? Vou imaginar que a parede ou a articulação faz duas forças na haste, né? Uma que eu vou chamar aqui de H, por estar na horizontal, e outra que eu vou chamar aqui de V, por estar na vertical. Beleza até aí? Então, vamos lá. Se a gente quiser fechar aqui bonitinho, para ficar legal, na hora da gente calcular os torques, vamos fechar aqui, ó, dois triângulozinhos aqui, né? Porque na hora de calcular os torques, galera, dessas forças aí, a gente vai ter que levar em consideração a distância correta. Qual é a distância correta? A distância correta é
Se eu for calcular o torque para P em relação a O, é essa distância aqui que eu vou usar, tranquilo? E se eu quiser calcular o torque dessa força de 20 newtons em relação a O, vai ser essa distância aqui, tá bom? É sempre a distância entre a linha de ação e o ponto que você escolheu como polo. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, somatório dos torques em relação ao ponto O tem que dar 0. E aqui falta espaço, galera. Deixa eu tentar organizar isso aqui direitinho. Então, primeiro eu vou começar aqui nesse canto, depois eu vou para o outro canto, galera. Vamos lá. A gente vai fazer aqui, ó, somatório de todos os momentos em relação ao ponto O tem que dar 0. E aí, como eu escolho o ponto O como polo, nem H nem V tem torque em relação a esse ponto. Somente P, 20 newtons e 15 raiz de 2 newtons, beleza? Somente essas três forças aí. Em relação ao ponto O, essa tenta girar no horário, que eu vou supor positivo. Essa tenta girar a barra no horário, que eu vou supor também positivo. E essa tenta girar... Opa, deixa eu voltar aqui. E essa tenta girar no sentido anti-horário, que eu vou supor negativo. Então, aqui mais... Aqui. Ai, meu Deus do céu, esse negrito aqui é um pé no saco. Então, vamos lá, galera. Positivo e positivo, certo? Vamos voltar lá para o vermelho, que é mais tranquilo. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. P vezes... Qual é a distância? É L sobre 2, né, que é metade da barra, cosseno de 45. Então, você vai ter aí L sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mais 20 vezes, agora é 5, raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a 15 raiz de 2 vezes 5. Deixa aí guardadinho, né, galera? Pra gente colocar isso aí. Se bem que ali já tem um L sobre 2, vamos botar um 5 sobre 2 aqui, galera, para ficar melhor logo, né? Então aqui vai ficar... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então aqui vai ficar P vezes 5 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mais... Todo mundo entendendo, galera? Então vai ficar P vezes essa distância aqui, mais 20 vezes essa distância aqui, igual a 15 raiz de 2 vezes L. Bom, aí dá para a gente cortar esse 5 aqui, ó. 5, você vai ter 5, você vai ter 5. Corto raiz de 2, corto raiz de 2, corto raiz de 2. Então, você vai ter P sobre 4 mais 10, isso é igual a 15. Então, você vai ter P sobre 4 igual a 5, P igual a 20 newtons, o que nos leva a concluir que a massa da barra vale 2 quilos, não é? Massa da barrinha vale 2 quilos. Ora, se a massa vale 2 quilos, já consigo calcular a densidade linear, que é a razão entre massa e comprimento. A massa é 2, o comprimento é 5, vai dar 0,4 kg por metro. Então, minha resposta começa com 0,4, ou essa aqui, ou essa aqui. Mas ele quer também a componente vertical. Se ele quer também a componente vertical, galera, vamos calcular esse V aí. Agora, para a gente calcular esse V, a gente vai fazer o seguinte, passa aqui para cá, vamos só analisar as forças que atuam nessa barra na vertical. Como é que ficariam? Você vai ter esse 15 raiz de 2, a gente vai ter que decompor, né? Ele vai vir para cá, ó. Decompondo, ele vai vir para cá. Esse cara vai ser o 15 raiz de 2, esse aqui ó, vai ser o 15 raiz de 2, vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Na vertical, o que você tem? Você vai ter aí V mais 15 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a P mais 20. Então, você vai ter V mais 15, isso é igual a 20 mais 20, dá 40, não é isso? Que é o peso da barra deu 20. Então, nosso V vai ser igual a 25 newtons. Está aí a componente vertical. Tudo bem que eu achei a componente vertical que a articulação faz na haste.
e ele quer a que a haste faz na articulação, mas tanto faz que é a mesma coisa pelo princípio da ação e reação. Então, ficamos aí com a resposta correta, a letra C. Então, a densidade é 0,4, não é isso? E a força vertical é de 25 N. Foi, galera? Show! Vamos lá para a nossa questão de número 38. Um chuveiro elétrico opera em uma rede elétrica de 220 volts, dissipando 7.600 joules por segundo, ou seja, 7.600 watts de calor em sua resistência. Se esse mesmo chuveiro, ora, galera, se ele fala se esse mesmo chuveiro, é sinônimo de se essa mesma resistência. Então, é a mesma resistência numa outra situação. Então, se esse mesmo chuveiro for conectado a uma rede de 110, a potência dissipada passará a ser, lembrando que P igual a U ao quadrado sobre R, que é a potência dissipada no resistor, posso dizer que R é U ao quadrado sobre P. Então, essa razão U ao quadrado sobre P não pode mudar, ou seja, U ao quadrado sobre P na primeira situação, que eu vou chamar de situação inicial, tem que dar U ao quadrado sobre P na situação final. Vamos lá? Então, vai ficar 220 vezes 220 sobre P, que é 7.600. Isso tem que ser 110 vezes 110 dividido pela nova potência, né? Vamos cortar aqui, vamos embora. Então, aqui dá 2, aqui dá 2. Então, você tem aí que 4P igual a 7.600, galera. Então, a gente tem que pegar aí 7.600 e dividir por 4, né? O que dá 1.900. É isso? 4 vezes 9, 36. Isso, dá 1.900 watts. Letra D de dado. Foi? Beleza. Vamos lá para as questões 39 e 40. Vamos lá. 39 fala o seguinte: a figura acima representa um pulso P que se propaga em uma corda 1 de densidade linear μ1, lá vem a densidade linear de novo, né, galera? Razão entre massa e comprimento, em direção a uma corda 2 de densidade linear μ2. O ponto Q é o ponto de junção das duas cordas. Sabendo que μ1 é maior que μ2, o que isso quer dizer, galera? Quer dizer basicamente que a corda 1 é mais grossa que a corda 2. E nós já sabemos qual é a consequência disso quando a gente estuda a propagação de pulsos em cordas. Então, quando esse pulso chegar nessa fronteira entre dois meios, que é o ponto Q, uma parte desse pulso retorna para o meio 1, sofre reflexão, sem inversão de fase, porque está indo do meio mais denso para o meio menos denso, ou seja, da corda mais grossa para a corda mais fina. E a outra parcela é a parcela refratada, que nunca sofre inversão de fase. Então, o que você vai ter numa situação final? Um pulso voltando por cima, né? E um pulso passando para outra corda, ou seja, sendo transmitido também por cima. Resposta correta só pode ser a nossa letra B de bola. Tranquilão até aí, galera? Foi? Show! Vamos lá para a nossa última questão, que é a questão de número 40. Fala o seguinte: o gráfico acima representa um gás ideal descrevendo um ciclo ABC em um diagrama P por V. Esse ciclo consiste em uma transformação isotérmica, que é AB, não é? Seguida de uma isocórica, que é ABC, não é isso, galera? Essa aqui, ó, de B para C. É essa aqui, né? E uma isobárica, que é essa aqui de C para A. Então, de A para B é isotérmica, né? De B para C, isovolumétrica, e de C para A, isobárica. Beleza. Em um diagrama V por T, opa, agora ele mudou o diagrama. Ele quer eixo vertical V, eixo horizontal T. Qual gráfico pode representar o mesmo ciclo ABC? Então, vamos lá. Galera, lembrando pelo que ele falou, de A para B, a temperatura permanece constante. Então, você já tem que começar procurando um gráfico onde a temperatura não mude. Você tem que procurar de A para B uma reta vertical. Então, a gente fica aí com A, a gente fica aí com B. Isso de A para B, não é? D não pode, porque de A para B não é uma reta vertical. Letra E também, não é? E a letra C também não, porque de A para B não é uma reta vertical.
Só que olhando para o gráfico original, de A para B, você vê que o volume aumenta, lá em cima, né? Olha lá, aqui o volume de A, ó, olha lá o volume de A. E aqui o volume de B, então o volume aumenta. Então, na nossa resposta, nessa reta vertical, quando o gás vai de A para B, o volume tem que aumentar, coisa que não está acontecendo em B. Então, ó, em B está indo de A para B, descendo, o volume está diminuindo, não pode. Então, só ficamos aí com A e E. Agora, vamos lá. De B para C, ela é isovolumétrica, então o volume não pode mudar. No nosso gráfico resposta tem que ser uma reta horizontal. Beleza, então de B para C uma reta horizontal na letra A e na letra E também. Foi. E de C para A é uma isobárica. Então o que vai matar a questão é essa isobárica. Então vamos lembrar, galera, P vezes V igual a N vezes R vezes T. O que é uma transformação isobárica? É aquela onde a pressão não muda. Então, ela é constante, posso botar para baixo dessas constantes, vai ficar V igual a NR sobre P vezes T. Lembrando que isso aqui vai ser constante, já que a pressão é constante, então o volume é proporcional à temperatura, então é uma reta, não é? Então, na realidade, se V é proporcional a T, você vai ter uma reta quando o gás vai de C para A e com o volume diminuindo, então só pode ser a letra A. Beleza, até aí, galera? Espero ter ajudado vocês. Terminamos aí a provinha da Escola Naval 2017 e ainda essa semana eu começo a postar aí provinha da Escola Naval 2018. Valeu? Fiquem com Deus, beijo no coração e fui!